Bom, se você está ansioso para saber o que é GPON, o que é EPON, ou qual que é a diferença do EPON e do GPON, a gente está chegando lá, tá? Primeiro a gente tem que entender um outro conceito. Redes PON e redes ativas. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre redes ativas, tá? O que são redes ativas? Sempre quando que eu falo que eu tenho uma rede ativa, eu estou falando que eu tenho uma rede que de alguma maneira regenera sinal. Como assim regenerar sinal, Matheus? Imagine um switch. O que o switch faz? A informação chega até um switch, o switch regenera essa informação e joga essa informação para frente. Isso é uma rede ativa, é uma rede que regenera o sinal. Se essa rede está regenerando o sinal de alguma maneira, ela é considerada uma rede ativa. Por consequência, a rede ativa precisa de energia elétrica, certo? Então, para eu ter uma rede ativa, eu preciso ter uma energia elétrica. E não é só isso. Se eu tenho energia elétrica, eu tenho uma rede que queima, certo? Se eu tiver uma rede ativa, eu tenho uma rede que pode queimar numa tempestade, eu tenho uma rede que pode dar uma série de problemas com oxidação e com vários outros problemas do dia a dia. Outro problema das redes óticas ativas são que redes ativas, switches, equipamentos, possuem limite de capacidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a tecnologia evolui, se a banda evolui e o equipamento ativo não evolui, eu vou ter que trocar esse equipamento na estrutura. Se eu tiver uma estrutura com rede ativa, esses equipamentos vão ter que ser trocados ao decorrer de 1 ano, 2 anos. Quem é provedor há mais de 5 anos, 10 anos, sabe muito bem do que eu estou falando. Muitos ISPs sofrem muito com a troca de equipamentos. A cada 2 anos tem que trocar o parque inteiro de equipamentos. Por quê? Porque ele construiu uma rede ativa. Todo o meio, toda a infraestrutura, com o passar do tempo, vai ficar obsoleta e tem que ser trocada. Existe uma frase no mundo de TI que diz que toda rede, todo equipamento ativo, em 5 anos vira totalmente obsoleto, vai a zero, tá? Então, se vocês construírem uma rede ativa, vocês podem ter certeza que no decorrer de 5 anos, essa rede não vale mais nada, ok? Então, rede ativa é uma rede que regenera sinal, por consequência, ela precisa ter energia elétrica, né? A gente precisa alimentar essa rede de alguma maneira para ela conseguir regenerar o sinal. Por outro lado, a gente vai ter as redes PON. PON, tá? PON de Passive Optical Network, rede ótica passiva. Se na rede ótica ativa a gente regenera sinal, na rede ótica passiva a gente não regenera sinal. A gente só perde sinal. Veja bem, isso não quer dizer que é ruim, tá? Só estou falando que a gente não consegue regenerar a quantidade de sinal. Então, quando eu construir uma rede ótica PON, eu não vou poder empilhar equipamento, splitters um atrás do outro infinitas vezes. Por quê? Porque a rede ótica passiva não regenera sinal, ela só perde sinal. Por outro lado, a gente tem uma vantagem muito grande. Uma rede ótica 100% passiva é uma rede ótica à prova de futuro. Por que é uma rede ótica à prova de futuro? Porque ela vai entrar nos padrões da fibra ótica. A tecnologia vai evoluir, a gente vai trocar as pontas, que são as pontas, o equipamento da central e o equipamento do cliente, mas a estrutura dessa rede ótica, a distribuição, aqueles cabos e as caixas, elas não vão ser trocadas, pelo menos não por um longo tempo. Existem alguns fabricantes aqui no Brasil que dão garantia de 10 anos das redes. E além disso, uma rede ótica PON que a gente constrói hoje tem capacidade de entregar planos de 300 MB. Veja bem, você vai montar hoje uma estrutura que tem capacidade de entregar planos de até 300 MB para o usuário. Quantos megas você entrega hoje para o teu usuário? Se você montar uma rede ótica passiva, quanto tempo essa rede ótica vai ficar? E é uma questão de conta, né? Se eu tiver uma rede durante muito tempo e não tiver que trocar essa rede vai dar dinheiro por mais tempo. Então, basicamente, quando eu falo em redes óticas passivas e redes óticas ativas, é que as redes ativas
são redes que têm que ser energizadas, ou seja, são redes que queimam e vocês vão ter que jogar o equipamento fora com o passar do tempo, e redes óticas PON não. Redes óticas PON são redes óticas passivas, totalmente dielétricas, totalmente imune a interferências e totalmente à prova de futuro.